Por que você deveria adquirir e estudar uma confissão reformada? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Ademir. Esse é o canal Cultura Reformada. Se você ainda está conhecendo o canal, não é? Então se inscreve, marca o sininho das notificações, dá o seu joinha porque isso dá uma força aqui no canal, tá bom? Claro, se você gostar do conteúdo, além de comentar e curtir, também compartilha. Isso ajuda muito, beleza? Mas vamos à pergunta. Essa pergunta, eu penso que terá muito mais relevância para as pessoas que estão começando a entrar nesse mundo do debate soteriológico e ouviram falar sobre calvinismo, ou até mesmo para aquelas pessoas que já estão frequentando uma igreja reformada, mas ainda não perceberam a importância de estudar as confissões. Estão ali, mas estão um pouco aéreas, e infelizmente, se permanecerem nessa situação, ou elas vão sair, ou vão permanecer de uma maneira infrutífera e imatura dentro de um contexto de uma igreja. Então, é importante compreender, tá bom? Por que adquirir e estudar uma confissão reformada? Quando eu falo confissão reformada, não é? Pode ser as 3 formas de unidade. Essa é a confissão que eu subscrevo, não é? São 3 documentos confessionais que nós temos aqui. Você também tem a opção dos padrões de fé de Westminster e tem outros documentos confessionais disponíveis de graça na internet para você também estudar, tá bom? Você pode tanto adquirir como também ter acesso gratuito na internet. É conteúdo de domínio público, tá bom? Então, vale a pena. Eu vou deixar links para você dar uma pesquisada aí, certo? Mas pensando aí então na resposta a essa pergunta, por que é importante? Justamente porque quando você vai realmente até a internet para você procurar sobre fé reformada, você vai encontrar sim, claro, sites que são muito bons e também canais no YouTube muito bons, certo? Mas você também vai encontrar muita coisa ruim, certo? Muita coisa ruim. As pessoas de hoje têm o costume de piratear tudo, né? Estamos numa época em que basicamente você consegue piratear muita coisa. E até mesmo a fé reformada meio que foi pirateada. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas elas simplesmente pegam os termos calvinista ou reformado, tiram fora do contexto e então atribuem os valores que elas querem, o significado que elas querem, certo? E isso na verdade é uma coisa injusta, não só injusta, mas, nossa, é desonesto realmente, né? A pessoa pega o termo, desvirtualiza o termo, ela tira o que quiser do termo e então usa como bem quer. Então muitos têm se chamado de reformados hoje, ou calvinistas, não é? Simplesmente falando sobre os 5 pontos do calvinismo, sobre a túlipe, sobre o acróstico, e limitam a fé reformada nisso, o que é, infelizmente, um empobrecimento da grande tradição reformada. Fé reformada, meus irmãos, é algo muito amplo, complexo, muito rico e diverso. Por isso é importante que nós venhamos ter acesso a conteúdo realmente fiel. Então, para mim, sinceramente falando, embora tenhamos tantos teólogos reformados importantes, né, como vocês estão vendo aqui na estante, há muitos teólogos, né, como, por exemplo, essa dogmática de Bavinck, não é? O Alois Berkhof e tantos outros teólogos de tradição continental e vários outros teólogos também, não é, dos padrões de fé de Westminster, por exemplo, John Owen e tantos outros. São muitas pessoas que são conhecidas no meio dos cristãos que estão buscando o conhecimento da fé reformada e vale a pena, deve ser comprado esses materiais, mas para mim, sinceramente falando, o que faz com que meu coração ainda fique mais aquecido e empolgado para me aprofundar é justamente pensar nas confissões reformadas. Por quê? Porque as confissões reformadas, elas têm um papel muito importante na igreja. Elas foram feitas para serem preservadas na igreja. Elas são um testemunho histórico, não é, daquilo que os nossos pais na fé criam. Então, quando nós falamos de cristãos reformados, de igrejas reformadas, estamos usando um termo, não é, que foi usado lá no século XVI para realmente direcionar a um entendimento, ou então, pelo menos, para que soubéssemos a que grupo no meio da reforma estamos tratando. Então, realmente é importante compreender que teólogos, pastores, uma igreja reunida promoveu documentos assim. Não é? Muitos que estavam elaborando esses documentos também foram perseguidos, muitos presos, alguns mortos, por explicarem aquilo que nós reformados cremos. Lá no século XVI. Né? Isso aconteceu então aqui com esses documentos que estão aqui nas 3 formas de unidade. Né? São 3 documentos que as igrejas reformadas de tradição continental elas subscrevem porque elas têm uma mesma doutrina, certo? São documentos de usos um pouco diferentes. Por exemplo, você tem a confissão belga aqui, certo?
e é justamente a definição do que é a doutrina reformada. Quer saber o que é doutrina reformada, o que nós cremos? A Confissão Belga. Temos o Catecismo também, não é, que vai trazer a mesma doutrina, porém de uma maneira um pouco mais didática, digamos assim, para ser usado em classe, em casa com os filhos, tá bom? E para você realmente raciocinar sobre a doutrina. E também os cânones de Dort, que são concentrados em expor de maneira mais detalhada a soteriologia reformada, isto é, o que nós cremos, não é, sobre a doutrina da salvação, ou seja, aquilo que a Escritura ensina sobre a doutrina da salvação. Então, são documentos realmente excepcionais. E tanto pensando nos nossos documentos aqui, como também nos Padrões de Fé de Westminster, por exemplo, nós temos ali preservada, não é, a identidade reformada. Então, não dá para você realmente compreender o que é a fé reformada mesmo, se você desprezar a confessionalidade. É por isso que eu digo que canais ou sites que falam de fé reformada sem as confissões são canais piratas. A realidade é essa, não é? Eu espero que alguém não se ofenda por conta disso, mas esse é o fato. Por quê? Porque está registrado. Nós não precisamos de reinventar a roda. Está registrado, não é, aqui o que é a fé reformada. Beleza? Esta é a razão. Isso vai te ajudar muito a compreender aquilo que os reformados do século XVI defenderam, pregaram, não é, e ensinaram naquele período, tá bom? Então, não perca tempo, links na descrição para você aproveitar e adquirir a sua confissão reformada, também links para você ter acesso gratuito a essas mesmas confissões. Estude, qualquer dúvida pergunte aqui, e outra, aproveite as nossas playlists. Aqui no canal você vai encontrar justamente, não é, uma playlist no Catecismo de Heidelberg em áudio e também aulas no Catecismo de Heidelberg, sem contar que estaremos iniciando também uma playlist de aulas da Confissão Belga. É muito conteúdo bom para você, tá bom? Bons estudos e Deus te abençoe. Valeu!